um dia Deus me perguntar o que é que eu faço em minha vida só para ajudar quem sofre muito mais que eu, mas ninguém vê. Se ele precisa de atenção ou de um pedaço de pão, ou de um pedaço de pão, o que é que eu vou dizer? Boa noite você, boa noite telespectador da TVI, canal 99 da NET. Boa noite você também, internauta aí do www.tvitap.com.br. É uma alegria, nessa terça-feira à noite, estarmos juntos, mais uma vez. Boa noite, Drauzio. Boa noite, meu amigo Pita. Boa noite, Beni. É uma alegria estar com esses irmãos amados aqui, onde vamos juntos partilhar a palavra de Deus. Você sabe, e nos acompanhou do programa passado, que estamos com uma nova abordagem de programa. A gente, ouvindo o convite, o imperativo de Jesus, que dizia assim: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, ouvindo esse imperativo e também ouvindo o convite do nosso querido Papa Francisco, que nos leva, que nos impele, que nos convida a pregar a palavra de Deus através do querigma, estamos aqui mais uma vez. Com certeza, se você assistiu o programa passado, você ficou cheio, impregnado do amor de Deus. Teve essa experiência com Ele, percebeu que o amor de Deus é um amor sublime, completo, um amor que não falta, um amor que cobre todas as arestas da nossa vida. Mas, hoje a gente vai tratar de outro tema. Hoje nós vamos falar daquilo que de um certo modo nos afasta de Deus. Hoje vamos abordar o tema daquilo que, às vezes, o que há de mais ruim em nós eclode, sai, transparece. Mas, antes de abordarmos esse tema, eu quero lembrar você. A palavra diz assim que aonde abunda o pecado, superabunda a graça. Então lembre-se, meu irmão, pecador que nós somos, pequenos, frágeis, limitados, mas convictos, e convictos sim de uma grande certeza: Deus nos ama. Eu convido você aí da sua casa a bater a mão no teu peito assim, dizer assim: Deus me ama. Apesar das minhas fraquezas, Deus me ama. Apesar das minhas limitações, Deus me ama. Apesar dos meus erros, Deus me ama. E Ele te ama mesmo. Ele te ama a ponto, como foi pregado semana passada, de dar o seu filho para morrer no nosso lugar. Eu acredito que você, assim como eu, já tenha passado por muitas experiências na vida. Muitas e muitas experiências, muitas coisas tiveram a capacidade de nos levar a Deus. Eu tenho como exemplo aqui, eu gosto muito de citar esse exemplo, a minha amizade com o Beni, a minha amizade com o Drauzio. Quantas vezes o Drauzio me levou para Deus com esses toques da guitarra? Quantas vezes eu me encontrei com Deus vendo o Beni cantar, o Beni pregar? E Deus nos dá novos amigos, claro, novos, sempre novos amigos. Hoje eu sinto a presença de Deus no simples toque de teclado ali do Rodrigo Pita. Muitas e muitas e muitas coisas nos levam a Deus, mas também muitas coisas nos tiram da presença dele. É um assunto chato, é um assunto triste, mas é um assunto que tem que ser abordado. Não estamos aqui sendo moralistas, não. Não somos aqui pessoas assim que falam: nossa, eles são perfeitos e não pecam. Pecamos sim, mas somos convictos, eu repito para você, meu irmão e minha irmã, somos convictos do amor de Deus na nossa vida. E por isso que nós estamos aqui essa noite, nós viemos aqui partilhar com você a palavra de Deus, mostrar para você que a palavra de Deus, ela nos ajuda a vencer o pecado. Ela nos ajuda a vencer o maligno. Como diz São Paulo, o espinho na carne. Ela nos ajuda.
E para ilustrar todo esse momento, esse momento sobre o pecado, a gente vai cantar uma canção. E eu convido você assim, ó, aí da sua casa, onde você está, pare talvez algumas coisas que você esteja fazendo, cante comigo essa canção porque você conhece ela. Vamos lá? Vamos lá, meus irmãos. Eu pensei que podia viver por mim mesmo. Eu pensei que as coisas do mundo não iriam me derrubar. O orgulho tomou conta do meu ser e o pecado devastou o meu viver. Fui embora, disse ao Pai, dá-me o que é meu, dá-me a parte que me cabe na herança. Fui pro mundo, gastei tudo, me restou só o pecado. E hoje eu sei que nada é meu, tudo é do Pai. Tudo é do Pai, toda a honra e toda a glória. É dele a vitória alcançada em minha vida. Tudo é do Pai, se sou fraco e pecador, bem mais forte é o meu Senhor, que me cura no amor. Cante você, vai lá. Tudo é do Pai, toda a honra e toda a glória. É dele a vitória alcançada em minha vida. Tudo é do Pai, se sou fraco e pecador, bem mais forte é o meu Senhor, que me cura por amor. E nós vamos para um rápido intervalo. Fica aí, daqui a pouco a gente volta. Cantando, vai lá. Tudo é do Pai, toda a honra e toda a glória. É dele a vitória alcançada em minha vida. Tudo é do Pai, se sou fraco e pecador, bem mais forte é o meu Senhor, que me cura no amor. O que é que eu vou dizer? O que é que eu vou dizer? Senhor, eu sei que tu me sondas, Senhor, eu sei que tu me sondas, Senhor, eu sei que tu me sondas, Senhor, eu sei que tu me sondas. Senhor, eu sei que tu me sondas, Senhor, eu sei que tu me sondas, Senhor, eu sei que tu me sondas, Senhor, eu sei que tu me sondas. Muito boa noite, meu irmão. Estamos de volta no segundo bloco desse programa Trupe do Verbo. Esse programa que tem sido uma bênção para a nossa vida, tem sido uma bênção para a cidade de Itapetininga e para toda a diocese. Quero convidar você a nos ajudar a fazer esse programa. Indique o seu tema, nos ajude a fazer esse programa, compartilhe os nossos vídeos no YouTube,
né? Nós temos um canal no YouTube chamado Programa Trupe do Verbo. Compartilhe os nossos programas, mostre aos amigos, nos ajude também pelo Facebook. Nós temos a nossa página no Facebook, facebook.com/Programa Trupe do Verbo. Entra lá, curte e nos ajuda também a evangelizar através desse programa que tem sido um grande anúncio para a nossa cidade e para nós também que fazemos esse programa, tem sido uma bênção na nossa vida. Como nós falamos na semana passada, e o Júnior acabou de dizer no primeiro bloco, nós estamos com uma nova roupagem, né, com uma nova ideia, obedecendo aquilo que Deus colocou no nosso coração, nas nossas férias aí, né, do programa, no mês de dezembro e no começo de janeiro. Deus colocou isso no nosso coração, que nós devíamos anunciar, que nós devíamos evangelizar através do anúncio, da palavra e de temas específicos. Nós estamos no segundo tema nessa terça-feira. Começamos semana passada, você que assistiu, você que acompanhou, viu que falamos sobre o amor de Deus. Você que não teve a oportunidade, busca no YouTube, busca o programa lá e assiste também para que você venha acompanhando com a gente toda a sequência de ensinos que nós vamos fazer. Nesse segundo programa, como o Júnior disse, nós vamos falar sobre aquilo que nos atrapalha da graça, aquilo que nos afasta da graça, aquilo que é um espinho para nós na nossa vida de santidade, na nossa busca pela santidade. Então, é importante dizer, Deus nos ama infinitamente. Deus nos ama sem condição, né? É incondicional o amor de Deus. Mas é importante dizer também que nós precisamos ser cada vez mais gratos a esse amor. Precisamos corresponder a esse amor. Portanto, é interessante nós pensarmos, né? Se Deus nos ama, se Deus é Pai, se Deus não nos abandona, por que muitas vezes eu não sinto o amor de Deus? Por que às vezes eu me sinto longe de Deus? Por que eu me sinto abandonado por Deus? E é isso que nós queremos falar hoje. Convido você a abrir a sua palavra aí na sua casa, em Romanos capítulo 3, versículo 23. Aqui é a resposta. Por que nós não sentimos o amor de Deus então? Por que nós não somos agraciados por esse amor todo dia? Por que algo nos impede de sentir esse amor? Lá em Romanos 3, 23 diz assim: todos pecaram e estão privados da glória de Deus. Simples, irmãos. Podemos pensar o seguinte: o pecado é o contrário do amor de Deus. É o contrário, pois nós negamos, quando nós pecamos, nós negamos o amor de Deus em nós. Nós negamos que Deus nos ama. Nós abandonamos, somos incoerentes àquilo que nós pensamos, àquilo que nós cremos que é o amor de Deus. É uma infidelidade, né? É tão comum nós dissermos isso hoje, ser fiel, ser infiel. Quando nós pecamos, nós somos infiéis ao amor de Deus. E por isso nós ficamos, sim, privados da glória e da graça de Deus. Eu quero começar dizendo que é importante salientar o que o Júnior disse. Nós não estamos aqui com um discurso, né, de purificação, né, de puros. Não, nós somos pecadores. Quando me convidam a pregar esse tema de pecado, eu começo sempre brincando que me convidaram para um tema que eu conheço. Todos nós conhecemos, porque somos pecadores, porque pecamos. Então é importante dizer isso. Nós não estamos aqui com um discurso puritano, mas estamos dizendo aqui a realidade. O pecado é aquilo que afasta, é aquela barreira que não nos deixa chegar no amor de Deus e não deixa também que o amor de Deus chegue em nós. Precisamos pensar nisso e precisamos conhecer. E a ideia de pregar sobre esse tema é para que você conheça. Por exemplo, se nós não soubéssemos que as cobras são venenosas, nós não tomaríamos cuidado com elas, né? Imagine, você ia pegar a cobra lá na mão, a cobra vinha, picava você e você morria com o veneno da cobra. O importante é isso. O pecado também, a gente precisa saber que o pecado é venenoso para nós. Quando nós pecamos, nós podemos cada vez mais estar longe de Deus. Quero ler para você a definição do pecado, que está lá no Catecismo da Igreja Católica, capítulo 1849. Beni, se o pecado é o contrário do amor de Deus, se o pecado é o que me afasta de Deus, então qual é a definição? Quando eu sei que eu estou pecando? Está lá então no Catecismo da Igreja, capítulo 1849. O pecado é uma falta contra a razão, a verdade e a consciência reta. É uma falta ao amor verdadeiro para com Deus e para com o próximo,
por causa de um apego perverso a certos bens. Fere a natureza do homem e ofende a solidariedade humana. Foi definido como uma palavra, um ato ou um desejo contrários à lei eterna. O pecado é ofensa a Deus. Pequei contra ti somente, pratiquei o que é mal aos teus olhos. Está lá no Salmo 51. O pecado ergue-se contra o amor de Deus por nós e desvia dele os nossos corações. Como o primeiro pecado é uma desobediência, uma revolta contra Deus, por vontade de tornar-se como deuses, conhecendo e determinando o bem e o mal. O pecado é, portanto, o amor de si mesmo, até o desprezo eterno de Deus. Por essa exaltação orgulhosa de si, o pecado é diametralmente contrário à obediência de Jesus, que realiza a salvação. Maravilhoso! Lindo! Essa é a nossa igreja, que nos prega com tanta sabedoria todos os temas. Importante dizer, o pecado foi definido como uma palavra, um ato ou um desejo contra a lei eterna, contra a vontade de Deus. Eu quero dizer o seguinte, tem muita gente que fala assim, o que eu fiz não fez mal para ninguém, não é pecado. Se engana. Se engana, e o catecismo nos contesta isso. O pecado é um ato, uma palavra ou um desejo contrário à lei de Deus. E é um pecado, é uma falha, uma desobediência a Deus. Então, quando nós desobedecemos a Deus, quando nós não fazemos aquilo que Deus nos pede, nós estamos pecando. Indiferentemente se está fazendo mal para alguém ou não. Mas, principalmente, estará fazendo mal para nós. Estará fazendo mal à nossa alma. Uma outra coisa que eu gostei quando eu li aqui é o seguinte, como o primeiro pecado é uma desobediência, uma revolta contra Deus, por vontade de tornar-se como deuses, conhecendo e determinando o bem e o mal. Quer dizer, quando nós pecamos, nós tomamos as rédeas da nossa vida. Nós dissemos que, naquele momento, Deus não é o dono da nossa vida. Deus não é mais Deus da nossa vida. Quem é o Deus da minha vida sou eu. E por isso eu faço o que me aprouver. O que o meu desejo, o que a minha vontade diz, independentemente daquilo que Deus me fala, daquilo que Deus me pede para fazer. Então o pecado é uma desobediência. É desobedecer, é estar ao contrário daquilo que Deus nos pede. Estar ao contrário daquilo que Deus tem como plano para a nossa vida. Importante também no catecismo que diz o seguinte, existe também como ato de pecado a responsabilidade de quem coopera com o pecado dos outros. Então às vezes a gente acha assim, viu, ele que fez, né? Eu só levei ele lá, né? Levou em determinado lugar e fez o irmão pecar. Só o irmão pecou? Não, eu também. Sou responsável pelo pecado do irmão. Também pequei. Também tenho a minha culpa como pecador. Então é importante dizer, Deus está nos olhando a todo momento. Deus cuida de nós a todo momento. E é importante que nós também cuidemos. Cuidemos para que nós tenhamos uma vida de santidade, para que nós tenhamos também uma vida de orientação, uma vida reta, de retidão para com Deus. Tudo aquilo que desobedece a Deus, tudo aquilo que é contrário à lei e ao amor de Deus é pecado. E nós precisamos pensar nisso. Nós vamos cantar essa música mais uma vez. Eu peço que você olhe para dentro do seu coração nesse momento e veja hoje quantas vezes você ofendeu a Deus, quantas vezes você desobedeceu a Deus, quantas vezes esse amor de Deus não foi a primeira etapa da sua vida. Você preferiu fazer outra coisa do que sentir-se amado por Deus. Vamos cantar, cante conosco e ore conosco através dessa música. Senhor, eu sei que Tu me sondas, sei também que me conheces. Se me assento ou me levanto, conheces meus pensamentos. Quer deitado, quer andando,
sabe todos os meus passos, e antes que haja em mim palavras, sei que em tudo me conheces, Senhor. Eu sei que tu me sondas, Senhor. Eu sei que tu me sondas, Senhor. Eu sei que tu me sondas, Senhor. Eu sei que tu me sondas. Deus, tu me cercaste em volta, tuas mãos em mim repousam, tal ciência é grandiosa, não alcanço de tão alta. Cante comigo, vai lá. Se eu subo até o céu, sei que ali também te encontro. Se no abismo está minha alma, sei que ali também me amas, Senhor. Eu sei que tu me sondas, Senhor. Eu sei que tu me sondas, Senhor. Eu sei que tu me sondas, Senhor. Eu sei que tu me sondas. É importante isso, irmãos. Entender o quanto Deus nos ama, o quanto Deus nos chama à santidade, principalmente. Sede santos como o vosso Pai Celestial é santo. Para que a gente esteja cada vez mais perto de Deus, cada vez mais sentindo esse amor, nós precisamos buscar sim a santidade. Buscar sim dizer não ao pecado. Buscar sim dizer não à desobediência a Deus. Buscar sim dizer não ao egoísmo. Eu acho que a maior causa de pecado é ser egoísta. Achar que eu posso controlar a minha vida do meu jeito, sem a ajuda, sem o auxílio de Deus. E aí, quando a gente faz isso, fica batendo a cabeça, sempre fazendo as coisas erradas. Para citar alguns exemplos do que é pecar, do que é ser pecador, do que é ser desobediente a Deus, a palavra de Deus nos diz lá em Gálatas 5, versículo 16, o seguinte: eu vos exorto, deixai-vos sempre guiar pelo Espírito, e nunca satisfaçais o que deseja uma vida carnal. Pois o que a carne deseja é contra o Espírito, e o que o Espírito deseja é contra a carne. São o oposto um do outro, e por isso nem sempre fazeis o que gostaríeis de fazer. Se, porém, sois conduzidos pelo Espírito, então não estáis sob o jugo da lei. São bem conhecidas as obras da carne: imoralidade sexual, impureza, devassidão, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, intrigas, discórdias, facções, invejas, bebedeiras, orgias e outras coisas semelhantes. Eu vos previno, como aliás já o fiz, os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. E é algo que a gente precisa voltar a pensar, né? Esses dias eu estava assistindo um DVD que a Canção Nova lançou há pouco tempo, do Ricardo Sá, e até estava comentando com o Júnior, né? Que é um DVD que é profético, que volta a falar da vinda de Deus, da segunda vinda de Jesus, que volta a falar de santidade, né? Às vezes a gente vê tanta música sendo gravada hoje no meio católico, mas que perdeu essa essência
E esse DVD volta a falar, né? O nome do DVD é Santos ou Nada. Né? Que para nós deveria ser um lema. Ou a gente é santo ou nada. Ou a gente não é nada perante Deus. E a gente precisa voltar a pensar nisso. Por exemplo, se eu fizer uma pergunta para você aí em casa, você quer ir para o céu? A primeira coisa que você vai responder é sim. Sim. Mas qual é a chave de entrada para o céu? Né? A gente bate na porta do céu lá e a gente vai entrar como? Pela santidade. Não tem outra maneira de entrar no céu sem a santidade, sem que você tenha buscado a santidade. Então isso é importante. E a palavra termina dizendo assim: os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Basicamente dizendo, os que só pecam, os que dão as costas a Deus, não vão para o céu. Não entram no céu. Não serão vida eterna. Não serão agraciados com o céu. E é preciso voltar a pensar nisso. A sociedade hoje tem delimitado essa palavra pecado, né? Hoje nada é pecado para a sociedade. Hoje tudo pode, você é dono da sua vida, você faz o que você quiser, né? E é mentira, é a grande mentira do demônio hoje é isso. Que hoje tudo pode, que hoje tudo é liberado, você pode fazer o que você quiser. Não, nós precisamos voltar a pensar que existe uma linha entre o bem e o mal, entre o certo e o errado. E a palavra diz exatamente isso. Ou você se decide e vive uma vida espiritual, uma vida em espírito, através do espírito, ou você vive uma vida carnal. Porque a vontade da carne é inversa, é contrária à vontade do espírito. E aí diz, as obras da carne são as seguintes. São bem conhecidas. As obras da carne são a imoralidade sexual. Nós vemos muito hoje, muito. O sexo foi elevado a nada hoje. A nada. Hoje tudo pode no sexo. Hoje pode se fazer tudo. Hoje tudo é permitido. Né? O que mais? O que mais que a gente pode ver? A impureza, a devassidão, a idolatria, a feitiçaria, as inimizades, as contendas, os ciúmes, iras, intrigas, discórdias, facções. E é importante dizer, irmãos, que às vezes nós não estamos falando disso lá fora. Nós não estamos dizendo que isso só acontece lá fora. Infelizmente, isso acontece dentro dos nossos templos, dentro da nossa igreja. Nós continuamos querendo buscar a Deus com ciúme, com ira, com intriga, com discórdia, com facções. Eu sou da turma do padre tal. Não, eu sou da turma do padre tal. Quer dizer, se divide, existe uma divisão, e a divisão é pecado, é contra a unidade que Deus quer. Ciúmes, invejas, bebedeiras, orgias e outras coisas semelhantes. Quando nós falamos de bebedeira, nós achamos que, mas não tem problema nenhum tomar aquela cervejinha, não tem... Mas, gente, quantas famílias estão sendo estragadas pela bebida? Quantas famílias se acabaram com a bebida? Por isso, sim, isso é um pecado. Porque não só faz mal para a pessoa que está bebendo, mas acaba com toda a família. Acaba com toda a família. Eu coloco aqui os vícios também como um pecado que hoje está acabando com a nossa sociedade, acabando com a nossa vida. O vício da droga. As pessoas... a droga, em primeira mão, oferece ao jovem a liberdade. Sou livre. Né? Agora eu sou livre, agora eu posso... E aí, sem saber, o jovem acaba sendo condenado pela droga. Acaba ficando preso, dependente da droga. Olha só, depende de um cigarrinho de maconha, depende de uma pedrinha de crack. E quantas famílias, quantas mães estão sofrendo porque o jovem um dia se sentiu livre, porque poderia fumar a sua maconha, porque poderia fumar o crack, e hoje estão presos pela droga. É o pecado que afasta de Deus. E a droga é um exemplo bem fácil de se ver, né? Quanto mais a pessoa se joga no mundo das drogas, mais ela fica irreconhecível, né? Principalmente o crack acaba com a pessoa. Desfigura, né? Desfigura, exatamente. Você vê aquela pessoa era uma pessoa... Esses dias eu vi o exemplo daquele modelo, né, de Curitiba. Na rua ele era uma pessoa
era um nada, né? Mais um. Era mais um. E mal vestido, maltrapilho, barba a fazer, tudo estava, né? Não tinha uma aparência humana. E aí quando ele passa pelo tratamento, depois ele volta, e aí a gente vê de novo a beleza do ser humano, né? O pecado é isso, o pecado acaba, desfigura-nos. Desfigura-nos, a gente perde a semelhança com Deus. E isso é escrito também no Catecismo da Igreja Católica, capítulo 705. Diz assim: desfigurado pelo pecado e pela morte, o homem continua sendo a imagem de Deus, a imagem do Filho, mas é privado da glória de Deus. A gente perde aquela figura da glória de Deus, como se nós fôssemos limpos, puros quando nascemos, e pouco a pouco a gente vai jogando sujeira para dentro da gente, vai jogando lixo para dentro da gente, e a gente vai ficando irreconhecível. Gente, o que mais que o pecado? O pecado priva da comunhão com Deus. As penas do pecado. Para compreender essa doutrina e essa prática da igreja, é preciso admitir que o pecado tem uma dupla consequência. O pecado grave priva-nos da comunhão com Deus e, consequentemente, nos torna incapazes da vida eterna. Nós não temos comunhão, não dá. As obras da carne são contrárias às do Espírito. Então não dá, né? É água e vinho, não se mistura. Ou é carne, ou é Espírito. Ou é pecado, pecador, ou é santo. E a gente precisa cada vez mais buscar a santidade, cada vez mais buscar aquilo que nos glorifica, aquilo que nos santifica. Quero terminar esse bloco dizendo o seguinte: fuja do pecado, fuja dos momentos que te fazem pecar. Costumo dizer nessas pregações... A ocasião faz o ladrão. Exatamente. A ocasião faz o ladrão. Eu costumo dizer o seguinte: você sabe o local que você peca, né? Você sabe o momento que você peca. Você sabe até onde você pode ir sem pecar. A companhia que te leva a pecar. A companhia que te leva a pecar. O assunto que te leva a pecar. Assunto. Né? Sabe aquela briga entre marido e mulher? A mulher já fala, ó, não, para por aí, né? E aí você já sabe. Eu sou casado, sei disso. Aí já sei, opa, pera aí, agora é minha vez de ficar quieto. Porque se eu continuar o assunto, a gente vai brigar. Então eu costumo dizer isso. A gente sabe as condições, toda a condição que se forma para que a gente caia naqueles pecados que a gente sempre leva e que a gente sempre faz. Fuja dessas condições. Como que a gente foge dessas condições? Orando, jejuando, comungando, indo à Santa Missa, indo à igreja, deixando o ambiente que a gente está santo também. Né? Nós tivemos a oportunidade lá, até um abraço para o Padre Alexandre, nosso pároco, da paróquia Nossa Senhora de Fátima, que no dia 6 agora, no dia 5 na verdade, que foi a missa, né, do dia de Reis, da Epifania do Senhor, ele nos deu vários objetos, nós levamos vários objetos e ele nos abençoou, né? Lembra, ajuda aí. Era água benta, azeite, sal, vela, um giz, né? Para marcar a casa. Para marcar a casa. A bênção da Epifania. A bênção da Epifania, que é uma bênção tradicional da igreja. E o Padre deu essa condição para que a gente pudesse também receber essa bênção. E eu senti que a minha casa ficou mais santa, mais abençoada. É um momento. Também. E eu entro em casa e falo, puxa, aqui eu estou entrando, colocando os pés num lugar santo. Aleluia. Num lugar santo. Então, pense nisso. Fuja do pecado, fuja das condições, dos momentos que te fazem pecar. É assim que nós vamos cada vez mais buscar a santidade. Vamos encerrar esse bloco? Vamos deixar para o segundo bloco, para o último bloco, na verdade, essas dicas de como fugir do pecado, tá bom? Vamos juntos. Eu convido você a cantar. Se você não conhece essa canção, vai conhecê-la agora. Mas é uma canção que quer dizer tudo isso. Uma parte da canção diz assim, ó: meus pecados Jesus tem apresentado, e qual fumaça o Pai tem dissipado. Eu me sinto como um filho resgatado, eleito e chamado. No teu Espírito minha vida então recomeçar. De novo, ó.
meus pecados. Jesus tem apresentado, e qual fumaça o Pai tem dissipado. Eu me sinto como um filho resgatado, eleito e chamado. No teu Espírito minha vida então recomeçar. O Pai está amando, o Filho derramando teu Espírito sobre todos nós. O Pai está amando, o Filho derramando teu Espírito sobre todos nós. Faz assim comigo, ó. O Pai está amando. O Pai está amando, o Filho derramando teu Espírito sobre todos nós. O Pai está amando, o Filho derramando teu Espírito sobre todos nós. O que é que eu vou dizer? O que é que eu vou dizer? Quantas vezes quis tudo pra mim, o poder, o saber, a riqueza. Quão mesquinho parece o teu reino, se eu rejeito as migalhas da mesa. Senhor, Senhor, por nossa voz, tende piedade, olhai por nós, por nossas mãos e o coração, tende piedade, olhai por nós. Quantas vezes olhei com desdém a semente, centenas, dezenas. Quão inútil parece o teu reino, se eu descuido das coisas pequenas. Cristo Jesus, por nossa voz, tende piedade, olhai por nós, por nossas mãos e o coração, tende piedade, olhai por nós. Quantas vezes passei por aqui sem notar o tesouro que havia. Quão distante parece o teu reino, se descanso esperando o meu dia. Senhor, Senhor, por nossa voz, tende piedade, olhai por nós, por nossas mãos e o coração, tende piedade, olhai por nós. Estamos de volta pedindo
toda a piedade, toda a misericórdia de Deus para a nossa vida, para a nossa igreja, para a nossa santa igreja, para todos aqueles que fazem parte dessa santa igreja, né? Porque a igreja é santa, nós é que somos pecadores. Mas a grande novidade e a grande notícia para você é que a igreja foi feita para pecadores, né? Então não tenha vergonha de ir para a igreja, não fique com aquela, eu pequei, eu não posso... Não, a igreja é feita por pecadores e para pecadores. Então você é chamado a ser povo de Deus, aquele povo de Deus que também está na graça, mas que também é carne, que também é ser humano, que também é humano e também peca. Como nós estamos fazendo no nosso programa, nós estamos abordando hoje o segundo tema da nossa sequência de temas sobre o querigma. E esse tema de hoje nós estamos falando exatamente sobre isso, sobre o pecado, sobre o desobedecer a Deus, sobre estar fora da graça de Deus, fora daquilo que Deus tem como plano para nós. Quero salientar o seguinte, em Romanos 6,23 diz o seguinte, o salário do pecado é a morte. É a morte. Portanto, se nós continuamos na vida de pecado, se nós continuamos na vida de pecadores, de falhos, fazendo aquilo que Deus não quer, não tem outro jeito, irmão. Aí não dá, não tem como Deus nos salvar se nós estamos dando as costas para Ele. Se nós não estamos fazendo aquilo que Ele pede. Tem até uma historinha que eu gosto de contar, que é de um barbeiro. Um dia um rapaz estava cortando o cabelo num barbeiro e passou em frente à barbearia um mendigo, todo sujo, cabeludo, barbudo, né? E enquanto isso o barbeiro ia falando, eu não acredito em Deus. Deus para mim não existe. Deus não existe, não acredito. Aí o cliente dele, que era muito católico, disse assim, eu também não acredito em barbeiro. Barbeiro, cabeleireiro, para mim não existe. Ele falou, por quê? Ele falou, porque se existisse cabeleireiro e barbeiro, não existia pessoas no mundo barbudas e cabeludas, né? Aí o barbeiro falou, não, mas existe sim pessoas barbudas e cabeludas porque eles não vêm no salão. Então eles continuam barbudos e cabeludos, né? Aí o homem terminou dizendo o seguinte, com Deus é a mesma coisa. Se você não vai até Deus, se você não pede a misericórdia de Deus, você continua barbudo e cabeludo, continua no pecado, continua sujo pelo pecado. Então é isso. Não tem como, gente. O salário do pecado é a morte. Se nós continuarmos dando a costa para Deus, não tem como Deus nos salvar. Não tem jeito. Por quê? Porque eu renego a salvação. Eu não peço a salvação. Existe sim a misericórdia de Deus para quem pede, para quem se arrepende. A misericórdia principalmente é para quem se arrepende. Não adianta também pedir misericórdia, ir lá e não se arrepender. Aí não, né? De nada vale. É preciso se arrepender dos pecados. Se você continua numa vida de pecado, se nós continuamos numa vida de pecado, o nosso salário, infelizmente, o final será a morte. Não é uma morte carnal, né? Porque todo mundo morre, né? Então tu morreu porque pecou. Não. É a morte eterna. É não ter o céu. É ser privado da glória eterna e da vida eterna. Portanto, irmãos, é importante que eu e você, assim como todos nós aqui, nos reconheçamos como pecadores. Nosso estado humano é pecador. São Bento dizia, tudo que é bom em mim é Deus, o resto que é mal sou eu. Aí assim, ok? Sabe o que é bom? Tira, isso aí é Deus em mim. O resto que é mal sou eu. A minha humanidade é pecadora. Lá em 1 João, capítulo 1, versículo 5, diz assim, se dissermos que não temos pecado, mentimos, somos mentirosos, estamos nos enganando, porque todos nós somos pecadores, todos nós pecamos, de uma maneira ou outra. Lembre-se que a igreja nos diz o seguinte, é um ato, uma palavra ou um desejo contra a vontade de Deus, contra a graça de Deus. Portanto, não tem como, em algum momento da nossa vida, em algum momento do nosso dia, nós acabamos pecando. E é importante que nós reconheçamos isso, para que a misericórdia de Deus aí sim entre. Se o salário do pecado é a morte,
O salário do arrependimento é a vida. É a vida. Busque isso. Talvez esse programa está te fazendo pensar mais sobre o que é pecar, sobre o que é ser santo, e você está, espero em Deus que Deus esteja aí mexendo no seu coraçãozinho aí, você esposa, você esposo, você filho, você jovem, esteja aí mexendo no seu coraçãozinho aí para que você se converta, tenha uma vida de conversão. E a igreja nos dá, né, Júnior, nos dá a chance de nos converter todo dia, através da reconciliação. Reconciliação. Não é? Através do sacramento da reconciliação, que é o quê? A confissão. Confissão. Então, você tem aí na sua paróquia os dias que o seu pároco atende. Você pode procurar também nas outras paróquias aqui da cidade um padre. Confesse-se. Se você está se sentindo, se hoje o programa te fez pensar assim, puxa, é verdade, quantos pecados eu tenho no meu coração? E se realmente isso me atrapalha na salvação, eu vou me confessar. Olha que lindo isso. E a igreja nos diz, até quero abordar no programa que vem, eu vou trazer isso para você. A igreja nos diz o seguinte, quando nós pensamos que queremos confessar, que precisamos confessar e colocamos o desejo, ali já começa a misericórdia de Deus na nossa vida. Deus já começa a perdoar quando nós pensamos em confessar. E só termina através da absolvição do Padre. Então, irmão, corra. Nós estávamos dizendo no último bloco, fuja do pecado. E um jeito de fugir do pecado é correr para a confissão. Corra para a confissão. Corra para frente de um sacerdote. Ah, mas o padre também é pecador. Que bênção que ele é pecador, ele vai entender o meu pecado. Né? Que bom que ele é pecador. Ainda Era mais difícil se ele fosse santo. Vai ganhar um abraço de Deus. A confissão nada mais é que isso. Se reconhecer pequeno, pecador, e no final ainda você ganha um abraço. Um abraço do Pai, né? Como a gente cantou semana passada. É. E é exatamente isso que o filho pródigo fez, né? Ele se viu sujo. Ele olhou ali para ele e falou, poxa, o que eu estou fazendo aqui todo sujo? Se lá no abraço de Deus, no abraço do Pai, eu tenho tudo. Só uma historinha para ilustrar um pouco a questão do pecado e de como Deus olha para nós. Dizem que tem uma história assim que Jesus estava andando com os discípulos, Pedro, João, todos os discípulos dele. Em dado momento, Pedro viu no chão um cachorro morto. Quando ele se deparou com aquele cachorro, algum tempo já tinha morrido aquele cachorro, aquele fedor, que é normal, né? Faz tempo que morreu, está ali apodrecendo. E Pedro, já de antemão, já precavido, falou para o Senhor, Senhor, não passe aqui, porque aqui está muito fedido. E esse cachorro faz dias que morreu. E Jesus fez o contrário, chegou muito próximo, bem pertinho do cachorro, se agachou, ficou olhando e disse assim para Pedro, Pedro, vem aqui. Aí Pedro falou assim, não, Senhor, eu não vou, está muito fedido aí, vem aqui. E conseguiu convencer Pedro. Pedro chegou próximo dele e do cachorro, e Jesus disse assim para ele, Pedro, repare como esse cachorro tinha lindos dentes. Pedro olhou para Jesus e falou assim, Senhor, como que o Senhor consegue enxergar beleza na podridão? Está aí, irmão. É isso que Deus faz conosco. Às vezes a gente vai diante de um sacerdote que nem esse cachorro morto. Que nem esse cachorro morto. E ainda bem que Deus está sempre assim. Sempre assim. Já antevendo, como disse o Beni, o momento em que íamos confessar, ele já estava lá em cima da montanha, já nos vendo, dizendo, venha filho, venha porque eu quero te abraçar. É só isso que eu quero. Costumo também dizer que nós somos diamantes. E o diamante, independente do lugar que ele esteja, ele continua sendo diamante, né? Pode jogar ele na lama, sujar todo ele, é um diamante. Pode passar carvão, continua sendo um diamante. A única coisa que é preciso ter é limpá-lo. Quando limpa, você vê, você volta a ver a beleza do diamante. O pecado é isso, nos suja. Mas quando, pela confissão, pela misericórdia, pela piedade de Deus, nós somos
amados por Ele, somos perdoados por Ele, nós voltamos a ser aquele lindo diamante. Quero convidar você a pegar a sua palavra no Salmo 51, que é o Salmo de perdão, que é o Salmo de arrependimento. Para você que tem a Bíblia da Ave Maria, é o Salmo 50, né? E é um momento de nós também pedirmos perdão. Eu quero dizer o seguinte a você, meu irmão: a cobra é venenosa, o leão morde, mas se você não chegar perto dele, você não será mordido. Se não chegar perto da cobra, você não será picado e não terá o veneno da cobra no seu corpo. É importante dizer isso. Se você estiver cada vez mais perto de Deus, você vai estar longe do pecado, né? E é importante dizer, o pecado foi inventado. O pecado tem um dono, e o dono do pecado é o inimigo de Deus, que quer fazer com que a gente perca a nossa vida, que a gente perca a vida eterna. E o inimigo de Deus é um cachorro preso, né, gente? Cachorro preso. O cachorro está lá preso. Se você chegar perto dele, ele morde. Se você não chegar, ele está lá preso. Nada acontece. Vamos juntos para que a gente cante, para que a gente peça também a misericórdia de Deus. Você que está aí com a sua palavra, ore conosco também. Ó Deus, tem piedade de mim conforme a tua misericórdia. No teu grande amor, cancela o meu pecado. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me de meu pecado. Eu reconheço a minha iniquidade, o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti, só contra ti eu pequei. Eu fiz o que é mal aos teus olhos, por isso és justo quando falas, reto no teu julgamento. Eis que na culpa fui gerado, no pecado minha mãe me concebeu. Mas tu queres a sinceridade do coração, e no íntimo me ensinas a sabedoria. Purifica-me como o esopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais branco que a neve. Faz-me ouvir alegria e júbilo, exultem os ossos que tu quebrastes. Afasta o olhar dos meus pecados, cancela todas as minhas culpas. Criai em mim, ó Deus, um coração que seja puro. Renova em mim um espírito resoluto. Não me rejeiteis de tua presença e não me priveis do teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria de ser salvo, que me sustente um ânimo generoso. Quero ensinar teus caminhos aos que erram e a ti voltarão os pecadores. Queremos pedir, Senhor, nessa noite, a sua misericórdia sobre nós que estamos aqui no estúdio hoje, sobre nós que estamos sendo portadores dessa palavra, mas que também somos pecadores, que também precisamos da sua misericórdia, que também precisamos dia a dia nos converter, dia a dia tentarmos buscar a santidade, voltarmos a buscar a santidade. Isso sobre todos aqueles que estão nos assistindo hoje, que a tua misericórdia desça sobre cada um de nós, sobre você que está pedindo agora essa misericórdia, esse perdão. Não interessa o tamanho do seu pecado, não interessa o tamanho da sua falha, da sua falta. O amor de Deus é maior que tudo. A misericórdia de Deus é maior do que tudo isso. Que a misericórdia de Deus alcance o seu coração hoje. E que Deus já comece nessa noite a te perdoar também. Já comece também a te chamar de volta. Que você, através desse momento que nós tivemos, volte cada dia mais no coração de Deus. Saiba que todo teu pecado em toda a tua vida é uma pequena gota da misericórdia infinita do Pai. Saiba que todo teu pecado em toda a tua vida é uma pequena gota que se derramou no mar da misericórdia infinita do Pai. Quem poderá dizer
pequena gota. Sabe o que aconteceu com ela? O mar a consumiu. Muito obrigado que você ficou com a gente até agora. A gente espera você semana que vem, se Deus quiser, com mais um tema para a gente abordar, mais um tema para a gente conversar aqui. Deus abençoe. Nosso auxílio está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. O Senhor esteja sempre conosco. Ele está no meio de nós. E que Deus sempre nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Um abraço, irmão. Deus abençoe. Um abraço, Deus abençoe. Fiquem com Deus, cada vez mais vencendo o pecado e chegando à santidade e ao coração de Deus. Quem poderá dizer que ela resistiu? Foi uma pequena gota, o mar consumiu. Amém. O que será que eu vou dizer se um dia Deus me perguntar o que é que eu faço em minha vida só para ajudar quem sofre muito mais que eu, mas ninguém vê? Se ele precisa de atenção ou de um pedaço de pão, ou de um pedaço de pão, o que é que eu vou dizer?